Olá, o Jornal Panorama está no ar com as principais informações do Parlamento Capixaba. Começamos com um resumo da sessão ordinária. Mais detalhes com Verônica Salazar, que acompanhou os trabalhos no plenário. Foram lidos em plenário nesta terça-feira os projetos que vão reajustar em 4,5% os salários dos servidores e pensionistas do Estado, do Ministério Público, Tribunais de Contas e de Justiça e também Assembleia Legislativa. O líder do governo na casa, deputado Sérgio Borges, adiantou que já assinou o pedido para que essas matérias tramitem em regime de urgência. Se tudo correr como esperado, os projetos deverão entrar na pauta de terça-feira, dia 17 de abril. A meta é que o reajuste seja concedido na folha de pagamento ainda este mês. E entre os projetos aprovados nesta terça-feira, destaque para o de autoria do deputado Nilton Baiano, que limita o tempo para que os planos de saúde se manifestem sobre as solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos. A matéria prevê que quando a pessoa tiver mais de 60 anos, o prazo máximo deverá ser de 24 horas. Hoje, os planos de saúde, às vezes, não tem prazo nem data de marcar um exame. E às vezes o paciente precisa de um exame de urgência. Então, isso aí é o benefício que vai trazer à população. E depois, as pessoas com mais de 60 anos, elas têm um prazo limite de 24 horas para que o plano de saúde venha a marcar esse exame. Com isso aí, as pessoas certamente vai ser muito beneficiado, porque hoje, às vezes, o paciente tem uma enfermidade e essa enfermidade, ao demorar de ser diagnosticada, o paciente se complica e muitas vezes o paciente vem até a óbito em função da falta desse exame, que os planos de saúde não têm uma data, um limite para marcar. E está em fase final de análise o projeto do deputado José Esmeraldo, que proíbe a entrada de pessoas em bancos portando telefone celular, computador e radiotransmissor. O parecer favorável das comissões de Defesa do Consumidor, Finanças, Segurança e Justiça foi lido hoje. É um projeto que vai beneficiar a milhares de pessoas que vão ao banco para poder pegar os seus recursos. Porque o que está acontecendo hoje é exatamente o seguinte: o indivíduo chega, senta ali, né, já na expectativa de alguém que entra no banco, inadvertidamente sai com dinheiro, ele liga de dentro do banco, através de um aparelho, pode ser um celular, um notebook, etc., e comunica ao outro indivíduo que está lá fora, o marginal que está lá fora. Isso já aconteceu em Vitória várias vezes, assaltos, né, com morte, inclusive, em função das pessoas não ter a proteção do banco. Com esse projeto, aqueles que foram ao banco terão a proteção devida. A Assembleia Legislativa é palco do lançamento do selo comemorativo em homenagem à Fundação de Incentivo à Literatura em Braille. Uma sessão especial na Assembleia Legislativa marcou o Dia do Sistema Braille no Espírito Santo, celebrado anualmente no dia 8 de abril. O evento lançou no Estado o selo comemorativo em homenagem à Fundação Dorina Noil, entidade que trabalha para ampliar o acesso a livros e aumentar o acervo de publicações em Braille. O nome de Dorina Noil, que é uma mulher que ficou cega muito cedo e depois desenvolveu um trabalho importante, uma fundação com seu nome. É uma mulher que marcou a época, morreu com 91 anos e morreu lutando, colocando pessoas deficientes visuais no mercado de trabalho, educando, ensinando um método, enfim. Esse selo que está sendo lançado hoje tem o seu nome e que, na verdade, é uma homenagem justa, uma homenagem que o povo brasileiro precisa conhecer quem foi essa guerreira, essa mulher de verdade e que fez a diferença no nosso país. O selo também registra os 5 anos da Central Braille dos Correios. Hoje os cegos, através do serviço de correio, não precisa mais de ninguém ler suas faturas, suas correspondências. Pode mandar pelo correio, que o correio transcreve esse serviço, transcreve as correspondências para Braille e faz a entrega ao destino final. Dirigentes e representantes de entidades ligadas aos cegos acompanharam os debates. Reinaldo é um deles.
Para ele, aprender a ler em braille é ampliar os horizontes, mas a integração dos deficientes visuais na sociedade ainda é um desafio. O aluno, quando hoje com a tal da integração, né, das pessoas na sociedade, a inclusão, eu considero até desinclusão. Por quê? Os professores das escolas normais não entendem nada de braille. Em pauta na Assembleia Legislativa, debate sobre a criação de uma universidade federal no norte do estado. O Espírito Santo é uma das 11 unidades da federação que possui apenas uma universidade federal gratuita. Essa realidade foi base das discussões realizadas na Assembleia Legislativa durante uma audiência pública. O foco dos debates foi a elevação do CEUNES, o Centro Universitário do Norte, à categoria de universidade. O CEUNES, que é ligado à UFES, fica no município de São Mateus. Essa luta, né, é de toda a região do norte do estado. E quando foi criado o centro, ele foi criado com uma estrutura, com um perfil de virar futuramente uma universidade. Então, diferente dos outros centros da universidade, ele é um centro que tem cursos de áreas diferentes. Nós temos curso da área de saúde, temos curso da área de engenharia, temos curso da área de humanas, temos as licenciaturas, temos curso da área de ciências agrárias, temos curso da área de ciências biológicas. E hoje nós temos uma estrutura de manutenção muito alta no campus. Se a gente não ocorrer realmente essa transformação, as coisas vão começar a degradar, vai ficar difícil a manutenção do campus com a estrutura que é, com a diversidade que ele é. O reitor da UFES manifestou preocupação quanto aos recursos no caso de um desmembramento, mas se colocou à disposição para os debates. Se o caminho for a partição organizada na busca de mais recursos, talvez esse seja o caminho. Mas se essa partição levar a uma competição entre a UFES e outra instituição a ser criada, nos poucos e nos parcos recursos para a educação, nós estaremos marcando o passo e dificultando aquele que é o nosso objetivo, que é a ampliação e a inserção da nossa universidade, do ensino superior público, no caso federal, nesse estado, para uma política de desenvolvimento do estado do Espírito Santo, de todas as suas regiões. O evento contou ainda com a participação de vários deputados estaduais, lideranças políticas e representantes do Poder Executivo. Na ocasião, o secretário estadual de Educação apontou os contrastes socioeconômicos da região norte capixaba e ressaltou a importância de uma segunda universidade pública no Espírito Santo. E hoje nós estamos fazendo aqui um debate que é estratégico para o nosso estado. Esse estado pequeno, exprimido, que precisa, às vezes, gritar muito para ser ouvido no meio de outros gigantes que estão em volta de nós. Mas nem por isso ele se desvaloriza, nem por isso ele deixa de ser grande também. E eu acredito que essa discussão para a abertura de mais uma universidade aqui no estado é uma discussão que toca fundo para nós nessa valorização do nosso estado. A audiência foi realizada pela Frente Parlamentar de Apoio à Implantação da Universidade do Norte do Espírito Santo, em conjunto com a Comissão de Educação da Casa. O deputado Freitas, presidente da frente, elogiou os debates e anunciou as próximas agendas. Teremos a segunda agenda em São Mateus, agora na próxima quinta-feira, com o governador, que irá em São Mateus nos atender. E está marcado para as 17 horas em São Mateus, a segunda discussão, e a terceira, que já está para ser agendada dentro da UFES, com a reitoria, com as pró-reitorias, com a direção de setores dentro da UFES. Enfim, essa terceira reunião e audiência nos dará, talvez, o ponto de convergência para que o terceiro tempo possa ser uma marcha das lideranças do Espírito Santo em Brasília, para que o MEC, através da Secretaria Especial de Ensino Superior, possa elaborar o projeto para que a presidenta possa apresentar o projeto no Congresso e aí ele ter uma apreciação em caráter de urgência e emergência. Então, sim, estamos felizes com o resultado da nossa audiência pública hoje na Assembleia Legislativa.
Comissão de Saúde. Deputados pedem o apoio da população ao projeto de iniciativa popular que visa destinar 10% da arrecadação da Receita Brasileira para a área da saúde pública. A matéria está na fase de coleta de assinaturas para depois ser levada à votação na Câmara Federal. Infelizmente, o governo federal, a Câmara dos Deputados, estabeleceu 12% para os estados e 15% para os municípios. Infelizmente, o governo federal não deixou nenhuma obrigação nesse sentido. Então, não se faz saúde pública sem dinheiro. É preciso que destine 10% e esse projeto, iniciativa popular, que nós estamos alavancando aqui no Espírito Santo. Nós tivemos a iniciativa de pedir a OAB também para nos ajudar, a Igreja Católica e todas as igrejas, principalmente a Igreja Católica, porque esse ano a campanha da fraternidade, que foi lançada pelo nosso arcebispo Dom Luiz, estabelece saúde para todos. Então, nós precisamos de apanhar bastante assinatura, no sentido de fazer com que os deputados aprovem esse projeto de iniciativa popular e conforme foi nos moldes da ficha limpa. O povo pegou a assinatura, foi apanhando a assinatura até que o número de assinatura foi o suficiente para que o projeto fosse apresentado em Brasília. Comissão de Agricultura debate a produção de rações vendidas para as associações de produtores rurais do estado. O assunto é tratado por lei federal criada na década de 70 e, ao invés de baratear, vem aumentando o custo nas produções de alimentos para animais. A fiscalização da alimentação animal, especialmente a preparação de misturas destinadas a associações de produtores rurais, foi tema de debate durante a audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Os agricultores do norte do estado reclamaram dos entraves burocráticos que a legislação federal impõe sobre a produção de ração para a alimentação. A Conab dispõe do milho de baixo custo, até subsidiado para o produtor. O produtor não pode levar isso nas instalações que está hoje em poder da associação para moer esse milho, transformá-lo em farelo, porque a legislação não permite. Só é possível fazer se for dentro de um aspecto comercial, ou seja, a Veneza comprar, fazer essa mistura para repassar para o produtor, mas isso gera custo. Esse é um contrassenso. Nós estamos buscando baixar custo, não aumentar custo. Aqui no Brasil nós temos um Estado burocrático que finge de ser Estado e que acha que está fazendo o correto, às vezes em cima de um pobre coitado, de um trabalhador que está lá sofrendo para sobreviver e ficar na roça. Um herói. A derrubada de árvores no município de Manguinhos, na Serra, foi o assunto em pauta na reunião da Comissão de Meio Ambiente. O presidente do Circuito de Estudo, Pensamento e Ação, o CEPA, compareceu à reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Teodiano Bastos relatou os impactos gerados pela realização do termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura da Serra e o Ministério Público Federal, que tem por objetivo a derrubada das espécies exóticas invasoras da orla de Manguinhos. Foram lá no dia 1º de dezembro e iniciaram a derrubada de todas as árvores. Derrubaram 12, inclusive uma frondosa, linda, maravilhosa casuarina de mais de 70 anos, que se via, inclusive, de marco para os pescadores que são artesanais, eles não têm GPS, eles usavam aquilo para localizarem artesanalmente os seus pesqueiros. Derrubaram. E plantaram o que no lugar? Está lá do documento que deveria ser plantado e assim o fizeram, né? Amendoim forrageiro, né? Feijão da praia e epomé, roxa e branco. São tudo vegetação rasteira, né? E cada árvore derrubada botaram uma placa, tiraram da internet a foto e botaram lá, dizendo que aquilo vai virar um jardim do Éden. Nós temos recebido algumas denúncias relacionadas a esse tipo de TAC firmado entre os municípios e o Ministério Público Federal para a retirada dessas árvores. O que nos espantou foi um documento que o Procurador Federal nos encaminhou, dando conta de que a sentença prolatada nesse sentido e o próprio TAC não é com o intuito de retirada de árvores, e sim como revitalização de orlas. No caso específico de Manguinhos, foi retirada dos quiosques, a ação civil pública transcorreu
para a retirada dos quiosques e revitalização da orla, né? Pode ter ocorrido uma interpretação dúbia ou errônea por parte da Prefeitura da Serra, querer de repente fazer uma revitalização drástica e interpretar a sentença de forma equivocada. Nós, seguindo a orientação do procurador, vamos à 5ª Vara Civil Federal buscar a informação do conteúdo dessa sentença e do conteúdo da ação como um todo, para, se for preciso, acionarmos o Ministério Público, inicialmente de Meio Ambiente da Serra e o núcleo aqui estadual do Ministério Público, para apurar se houve alguma irregularidade na interpretação desse TAC e dessa sentença prolatada pelo juiz. O Jornal Panorama termina aqui. Para mais informações, acesse o nosso site www.al.es.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.